Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos ao estudo do Livro dos Espíritos, mais especificamente a introdução do Livro dos Espíritos. Para quem já acompanhava, né, todos os mais de 160 programas que fizemos aí estudando todas as perguntas do Livro dos Espíritos, este aqui é um complemento que na verdade está no começo, mas quando eu iniciei este estudo, eu resolvi fazer a partir das perguntas para ficar mais emocionante assim. Mas, como nesta introdução tem muita coisa boa, é interessante que também conheçamos. Agora, se você está chegando agora, já que eu estou colocando no começo, né, seguindo a ordem cronológica do livro, eu estou colocando no começo da playlist, seja bem-vindo, eu sou o Evandro Oliva e vamos estudar juntos. Eu não estou aqui para dar aula para ninguém, né? Tenho um pequeno conhecimento e quero compartilhar, estudar junto com você este livro maravilhoso, que é o primeiro da doutrina espírita, escrito em 1857, com o auxílio dos espíritos e dos médiuns. Como é que isso aconteceu? Kardec, depois você pode estudar na obra O que é o Espiritismo, tem lá declarações e também em obras póstumas, para você saber mais ou menos a história de Allan Kardec, ou seja, o professor Rivail, que teve esse pseudônimo. Este livro foi composto diante de muitas perguntas, mais de 1000 perguntas que Kardec elaborou e distribuiu para médiuns do mundo inteiro. E estas perguntas foram respondidas pelos espíritos e voltaram com praticamente as mesmas respostas, e aí que foram inteligentemente concatenadas e expostas aqui. Por isso chama Livro dos Espíritos, porque na verdade as respostas são dos espíritos. As perguntas são do nosso querido Allan Kardec, né? Mas as respostas são dos espíritos. Daí nós vamos ter na introdução 17 itens para serem estudados. Então eu resolvi fazer cada item um programa. Se você quiser acompanhar semanalmente, legal. Se você quiser maratonar, legal também. O interessante é que não deixe de estudar este aquecimento aqui para o Livro dos Espíritos, tá bom? Então, sem demora, vamos lá para o texto de hoje, olha lá. Introdução ao estudo da doutrina espírita. Bora! Para se designarem coisas novas são precisos termos novos. Assim o exige a clareza da linguagem, para evitar a confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras. Os vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo têm acepção bem definida. Dar-lhes outra, para aplicá-los à doutrina dos espíritos, fora multiplicar as causas já numerosas de anfibologia. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria, é espiritualista. Não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em vez das palavras espiritual, espiritualismo, empregamos, para indicar a crença a que vimos de referir-nos, os termos espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical e que, por isso mesmo, apresentam a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, deixando ao vocábulo espiritualismo a acepção que lhe é própria. Diremos, pois, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, prende-se à doutrina espiritualista, uma de cujas fases apresenta. Essa é a razão por que traz no cabeçalho do seu título as palavras filosofia espiritualista. Então vamos começar do começo. Kardec, professor Rivail, é que criou estas palavras, espíritas, espiritismo, tá? Ou espiritista. Doutrina espírita ou espiritismo é a mesma coisa. Quem segue a doutrina espírita é espírita ou espiritista. Quem é espiritualista é maior, é uma abrangência maior do que ser espírita, tá? Vamos entender que existe o materialismo, então quem é materialista, por fé, por credo, não acredita que tem alguma coisa além do mundo material, né?
também conhecidos como ateus, mas nem todo ateu é materialista, é meio complicado de explicar, mas enfim, pensa assim, materialista e espiritualista, certo? Espiritualista, segundo a própria definição do Kardec aqui, oposto do materialismo, quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria é espiritualista, certo? Já o espírita, o que é o espírita? Né? Tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Então tem gente, todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Tá claro isso? Talvez seja por enquanto difícil de compreender, mas é como se fosse assim, espírita está aqui, espiritualista compreende o espírita, mas outras crenças também, certo? Então a doutrina espírita, que foi feito, né? O Livro dos Espíritos começou com o Livro dos Espíritos, mas não parou para isso, não parou aí, né? Então é uma filosofia espiritualista. Ou seja, a doutrina não é religião, é uma filosofia espiritualista e uma ciência de observação. Não é religião, ela pode ter o papel de religião, mas não é uma religião constituída, já que religião envolve muitas coisas, como hierarquia, tem um chefe, tem um monte de coisa aí junto. Recomendo que você acesse aqui no canal ou aqui no podcast a palestra Extremismo Religioso. Aí eu vou explicar direitinho o que é uma religião e o que não é uma religião e por que o Espiritismo não é uma religião. Aliás, está escrito isso em diversas obras fundamentais e tem gente que insiste em dizer ainda que é o tal do tripé, né? Que é uma filosofia, que é uma ciência e é uma religião. Não, Kardec nunca falou isso, então estão falando por conta própria. Pelo contrário, Kardec sempre afirma que é um potente auxiliar da religião. Se algo é potente auxiliar de alguma coisa, portanto, não é esta coisa. Beleza? Mas isso são detalhes que a gente, com o tempo, vai se acostumando, vai aprendendo e vai ficando mais tranquilo. Ok? Por enquanto é só. No próximo episódio, nós vamos continuar estudando essa introdução, agora no segundo item. Eu te espero como sempre. Até mais. Tchau.